Agora aqui no nosso estúdio, nós temos a presença do nosso querido pastor Michelson Borges. Pastor, seja bem-vindo a Brasília. Obrigado, Sara. É sempre bom estar aqui com vocês. Pastor, a gente sabe que você é pastor, que você é jornalista, pós-graduado em Biologia Molecular, mas a gente quer saber um pouquinho mais sobre quem é o Michelson Borges. Conta pra gente um pouco mais sobre a sua família, talvez algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer por trás das câmeras. Ok. Eu sou casado com a Débora Tatiani. Ela já pregou aqui nesta igreja, inclusive, também. Estivemos aqui fazendo uma programação sobre família alguns anos atrás. Tenho 3 filhos, como bom criacionista, né? A mais velha tem 21 anos, a Giovana. A do meio, a Marcela, tem 16 e o Micael, 11 anos. As atividades que eu gosto de fazer são todas família, sou bem família mesmo, né? Gostamos de pedalar aos fins de semana com a família. Gosto de praticar exercícios com a minha esposa, com a família também. A leitura é o meu hobby. Eu brinco dizendo que trabalho o dia todo lendo como editor e à noite eu relaxo lendo também em casa. Mas aí um outro livro com a leitura é um pouco diferente, né? Basicamente é isso. Eu creio que me define, a família me define. Que legal, muito bom conhecer um pouquinho mais do Michelson Borges. Bem, estamos no fim de semana da criação, começamos ontem, teremos hoje também um sermão com você, mas à tarde tem mais, e não é culto só para jovem, não é verdade? É para a igreja inteira. Criacionismo é para todos, né? Desde que nascem até o ocaso da vida. Nós teremos aqui, tivemos ontem, né? Eu lancei a base desse fim de semana do Sábado da Criação, por sinal, uma data bem interessante, né? 22 de outubro ontem, 23 hoje, então tem tudo a ver com a nossa história como movimento. O criacionismo está no DNA, está entranhado no movimento adventista. Com certeza. E ontem falamos sobre a Bíblia como base fundamental do criacionismo bíblico, que é o nosso. Hoje, agora, pela manhã, eu vou falar sobre o criacionismo no Apocalipse. Geralmente se fala em Gênesis, né? Eu quero mostrar que o Apocalipse, ele conclui a história da redenção, a Bíblia, com a tônica também do criacionismo. E à tarde, além da palestra, nós teremos aqui alguns sorteios especiais, tá? Eu tenho aqui o livro, uma introdução à história do criacionismo adventista, material bem interessante, né? Foi escrito aqui pelo nosso amigo, o Dr. Wellington dos Santos Silva. O outro livro, de Jeffrey Burton Russell, um historiador cristão, Inventando a Terra Plana, uma refutação a essa ideia que anda caminhando por aí, né, na mente de alguns e em alguns canais conspiracionistas, enfim. Inventando a Terra Plana é um livro muito bom para entender de onde vem essa ideia. E esse aqui é até difícil de levantar, pesado, material alentado, muito bom. Acaso ou Planejamento, uma perspectiva criacionista bíblica, material produzido pelo pastor Francisco Lemos em parceria com a Sociedade Criacionista Brasileira. É um compêndio aqui, né? Vale muito a pena ter esse material com você, e à tarde, quem vier vai ter a chance de participar do sorteio. Olha, o tema será Panspermia Cósmica, o enigma da origem da vida. Na verdade, é baseado no meu TCC em Biologia Molecular. Muito bom, muito bom. Então, muito obrigada, pastor, que Deus te use essa manhã, essa tarde, e você não pode se desconectar da gente de jeito nenhum, porque vai estar muito especial, tanto o culto dessa manhã, como também o culto da tarde. Como eu dizia, é a segunda vez que eu participo aqui de um Sábado da Criação com vocês, e é sempre uma alegria poder voltar a essa igreja com essa temática, inclusive, porque eu sou um apaixonado por esse ministério, por essa bandeira, e sou fruto disso também, como vou contar daqui a pouquinho para vocês. Hoje à tarde, só para reforçar, 18 horas, o tema será Panspermia Cósmica, o enigma da origem da vida, que na verdade foi o tema do meu TCC na pós-graduação que eu fiz em Biologia Molecular. Passei ali 2 anos estudando o tema da origem da vida, a origem química da vida, para concluir o que eu já sabia. Que de fato do nada nada provém, né? De que a vida precisa de um designer, precisa de um fornecedor da informação necessária para que ela exista. Eu produzi um artigo científico, ainda quero ver se consigo publicar esse artigo, mas foi bom visitar artigos, autores recentes que admitem o que nós já sabemos há muito tempo, que a vida só provém de vida, como Louis Pasteur já havia provado cientificamente. Então à tarde, 18 horas, teremos aqui sorteios, um bate-papo, quem sabe abriremos aí um espaço para interação também, perguntas e respostas.
Eu creio que será muito bom. 18 horas, vocês aqui da igreja, vocês que estão acompanhando aí pela internet também, um abraço para vocês. E fica já o convite estendido para vocês também. 18 horas aqui no canal da Igreja Central de Brasília. Eu vim lendo aqui, comprei recentemente esse livro, achei o título interessante, comprei e vim lendo aqui na viagem, né, para cá. De Darwin a Hitler, Ética Evolucionária, Eugenia e Racismo na Alemanha. Eu costumo comparar, né, os escritos de Darwin com os de uma contemporânea dele, chamada Ellen White, conhecem? E a gente vê uma diferença gritante quando o assunto é igualdade entre homem e mulher, igualdade entre etnias. Darwin era misógino e racista. Não sei se vocês sabem disso. E Ellen White, muito pelo contrário. Ela combatia, na verdade, né, o racismo. Ela considerava isso um pecado hediondo e escreveu, entre outras coisas, que homem e mulher foram criados iguais à imagem de Deus. Então, uma diferença muito grande, mas tem pessoas que desprezam Ellen White e incensam Darwin, né? Não estou dizendo que ele não escreveu coisas também aproveitáveis, não é isso, mas algumas são bem complicadas. E o autor aqui do livro, o Richard Weikart, que é um professor, chefe do departamento de História da California State University e membro sênior do Center for Science and Culture da Discovery Institute. Ele é PhD em História Europeia Moderna na Universidade de Iowa. Enfim, um currículo aqui bem extenso. O autor é bem gabaritado. E eu vou ler só um trechinho aqui que ele diz assim: primeiro, o darwinismo minou a moralidade tradicional e o valor da vida humana. Então, o progresso evolucionário se tornou um novo imperativo moral. Isso facilitou o avanço da eugenia, que se baseava abertamente em princípios darwinianos. Alguns eugenistas começaram a promover a eutanásia e o infanticídio para as pessoas com deficiência. Em paralelo, alguns darwinistas conhecidos argumentavam que a competição racial humana e a guerra são parte da luta darwiniana pela existência. Hitler assimilou essas ideias sociais darwinistas, misturou-as com o antissemitismo virulento e aí está o Holocausto. O que quer dizer isso? Ideias têm consequências, né? Sempre. É impossível você adotar uma cosmovisão, uma ideia a respeito da existência, da vida, do que é um ser humano, e isso não interferir em sua vida cotidiana, em suas concepções a respeito do futuro também. Eu fui evolucionista até meus 19 anos, e posso dizer que realmente a mudança de cosmovisão pela qual passei, ela alterou completamente a minha forma de ver o mundo, a vida e também o meu futuro. Como eu encaro conceitos como família, o que é um ser humano, sexualidade e uma série de coisas. Quando você abraça uma cosmovisão criacionista que tem que ver com um Deus que criou a vida, um Deus que estabeleceu regras, leis, assim como estabeleceu leis que regem o universo no aspecto físico, biológico, também estabeleceu leis morais para reger o comportamento humano. E descobrir que essas leis são amorosas, bondosas e protetivas foi algo maravilhoso para mim. O tema que eu escolhi para esta manhã, está lá na tela o título, a criação no Apocalipse, porque geralmente nesses congressos, né, criacionistas, nesses eventos criacionistas, começamos pelo Gênesis, e não está errado, obviamente, é o livro das origens. Mas quando percebemos que o criacionismo perpassa toda a Escritura, e ele chega ao Apocalipse com toda a força, para dizer assim, esse mesmo Deus que criou tudo perfeitamente lá no início, vai recriar o mundo para vocês. A mensagem da criação, do criacionismo, atravessa os 22 capítulos do Apocalipse, com muita força. Eu quero mostrar isso para vocês. Acho que na outra vez eu falei sobre Gênesis, hoje eu quero completar com o Apocalipse. E o miolo vocês leem em casa, no ano bíblico. Combinado? Vamos lá. Rapidamente aqui, um pouquinho da minha trajetória de evolucionista para criacionista, só para vocês terem uma ideia de como foi o processo comigo. Em 88, faz um tempinho já, eu fui convidado a fazer parte de um grupo, na verdade uma encenação de Natal da Igreja Católica. Eu era um jovem adolescente muito tímido, não queria participar se eu tivesse que falar alguma coisa.
Mas me disseram que eu seria um rei mago e que simplesmente entregaria um presente para Jesus e sairia de cena. Ok, se era só isso, eu aceitei. Mas depois, ali com a convivência com aqueles jovens, aqueles amigos, eu acabei fazendo parte de um grupo de jovens católico chamado Gênesis. Olha que interessante o nome já, né? Gênesis. Foi uma fase muito boa da minha vida, eu reconheço. Deus acabou me protegendo de muitas coisas ruins ao fazer parte desse grupo de jovens. Tenho um carinho muito especial por eles até hoje. E ali, com o tempo, fui me desenvolvendo. Participávamos de celebrações, de missas, aí já falava um pouquinho mais, né, nessas encenações. E teve uma ocasião, inclusive, que eu me senti muito honrado. Quando numa Via Sacra, né, que é aquele momento em que os católicos celebram a Páscoa com encenações da Paixão de Cristo, eu fui Jesus. No ano seguinte eu fui soldado e apanhei. No ano anterior, eu fui soldado e bati no Jesus. No ano anterior eu apanhei do soldado, a gente trocou os papéis no outro ano. Mas ali eu estava então preso àquela cruz de eucalipto, estava amarrado, não estava obviamente que pregado, o sangue era ketchup, mas eu pela primeira vez pensei seriamente no que Jesus havia feito por mim. Eu acho que naquela cruz eu passei por uma conversão. Eu pensei, Jesus derramou o sangue dele, o Criador morreu por mim, numa cruz de verdade, com pregos atravessando suas mãos e pés. E aquilo mexeu comigo. Tanto que depois eu decidi ser padre. E eu passei um tempo no seminário católico lá de Tubarão, perto de Criciúma, minha cidade natal, Santa Catarina. Fiquei uma semana ali, recebendo instruções, participando de palestras. E graças a Deus um padre muito sábio me deu um conselho que foi importante. Ele disse o seguinte, eu tinha 15 anos, 16 anos. Michelson, você é muito novo ainda. Volte para casa, termine o ensino médio, namore, conheça um pouco da vida. E depois você, se quiser voltar para o seminário, vamos recebê-lo aqui. Eu nunca mais voltei. Eu vi que eu tinha vocação para ser criacionista e tenho 3 filhos, na verdade. Então, claro que aconteceram muitas coisas depois dessa decisão de não voltar ao seminário. 3 barbudos tiveram grande influência sobre a minha vida lá naquele tempo. Vocês devem conhecer pelo menos bem 2 deles aí, né? Charles Darwin, o de chapéu, Karl Marx, o do meio, e Leonardo Boff, o outro. Desde a minha infância, lá em casa só havia livros evolucionistas. Meu pai tinha uma enciclopédia científica, totalmente evolucionista. Os autores que eu lia, como Carl Sagan, Isaac Asimov, Stephen Hawking e outros, eram todos evolucionistas, ateus. Essa foi a minha influência, desde cedo. Karl Marx e Leonardo Boff, porque eu pertencia a um grupo de jovens que tinha como ideologia preferida a teologia da libertação, que é uma teologia marxista. E me espanta hoje ver algumas pessoas, até em nosso meio, querendo trazer essas ideias com cheiro de naftalina, estão com 30 anos de atraso pelo menos, querendo trazer para o nosso meio essas coisas que não tem nada a ver com o adventismo. Primeiro, pega lá o Nisto Cremos, eu disse isso ontem e repito, pega lá o Nisto Cremos da sua estante ou da sua gaveta, leia a crença fundamental número 1, que diz o seguinte, eu falei disso ontem à noite, se você perdeu está no canal da igreja, é só assistir o tema de ontem, a Bíblia como fundamento criacionista. A crença número 1 diz que nós adventistas cremos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus, infalível, regra de fé e prática. As teologias da libertação, como a teologia marxista, a teologia queer, a teologia feminista, a teologia negra, por mais que elas nasçam de necessidades reais, porque não temos que negar, não podemos negar que há de fato racismo, machismo, injustiças sociais, mas essas teologias elas trazem também um elemento que é meio comum entre elas, a descrença de que a Bíblia seja a palavra de Deus. Relativizam o relato da criação, a ideia de um casamento heteromonogâmico, Deus como Criador da vida na Terra em 6 dias literais de 24 horas, relativizam uma série de coisas da Bíblia que para nós são fundamentais. Nós não podemos abraçar essas teologias e nem devemos, porque se formos criacionistas, pensem comigo, se formos criacionistas, o racismo vira um absurdo, porque nós somos todos originários de um mesmo casal, que por sinal não era branco nem negro, eram avermelhados. Edom, Adão, Edom quer dizer vermelho.
Humanidade vem de humus, terra. Então a cor de Adão era mais a cor da terra mesmo, talvez um Apache, alguma coisa parecida com isso. É um absurdo cristãos criacionistas sustentarem ideias como racismo, machismo, porque Adão e Eva foram criados essencialmente iguais. Os dois eram imagem e semelhança de Deus, ontologicamente iguais. Exatamente o que diz a Bíblia e Ellen White endossa. Não precisamos migrar para teologias que negam a Bíblia para defender pautas que são nossas por natureza, porque estão na Bíblia, porque estão nos escritos de Ellen White. Basta-nos ser o quê? Criacionistas, adventistas, bíblicos. Ponto final. Por isso que me espanta, porque eu pertencia a esse universo de teologias sociais. Para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus. E eu era um líder católico. Dava palestra para freiras, para padres. Mesmo jovenzinho lá. Participava de pastorais da comunicação, pastoral da juventude. Nunca tinha ouvido falar que Jesus vai voltar. Achava que o universo tinha surgido como uma explosão cósmica, casual. Pensava que no fim das contas o universo ia desaparecer e todos morreríamos. E essas coisas não faziam sentido para mim. Por que lutar tanto, para que nos esforçar tanto, né, por justiça, se um dia não vai sobrar nada de nós? Se um dia ninguém saberá que existimos? Porque era o que os cientistas me diziam. Cientistas darwinistas, materialistas. Quando eu conheci o Adventismo, e isso aconteceu no ensino médio, graças a um jovem... Esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi com 15 anos. Um livro evolucionista. Eu guardo o original até hoje como um documento, para provar que eu pensava assim mesmo. Mas graças a Deus nunca foi publicado. Muito ruim. Foi o primeiro, né, também, deu uma chance. Datilografei durante as férias de verão. Lembra disso, datilografar? Já me datei aqui agora. Aí foi quando a minha história começou a ter uma guinada. Esse jovem, eu e o Vanderlei, nós estudávamos Química, curso técnico de Química lá, uma escola técnica em Criciúma. Eu não sabia, mas era um espécime raro, um adventista criacionista raiz. E ele começou a me confrontar, no bom sentido. E um dia ele fez uma pergunta que mexeu comigo. Foi quando pela primeira vez eu fui descobrir que Jesus ia voltar. Que existe uma forma diferente de encarar a origem e que é muito mais coerente, chamada criacionismo. Me apaixonei. Eu vi que dava para compatibilizar a Bíblia com a ciência, com a boa ciência, a boa teologia. Eu vi que grandes nomes da ciência, eu falei disso ontem um pouquinho, como Isaac Newton, Copérnico, Galileu, Blaise Pascal, Leibniz e outros mais, eram, digamos assim, criacionistas. Eu estava em boa companhia. E o Vanderlei um dia me perguntou assim, aqui é uma roupa, Michelson, você quer estudar Apocalipse? Primeiro, eu tinha preconceito contra católicos, eu tenho que admitir. Para mim católicos eu era católico e tinha preconceito contra crentes. A gente generalizava, todo mundo era crente, os não católicos. Quem é esse cara para querer me oferecer um estudo bíblico? Eu sou um líder católico, quase fui padre, mas eu queria tanto estudar o Apocalipse, porque anos antes, era jovenzinho, lá com 12, 13 anos, na escola, eu sou da geração Guerra Fria, muitos aqui também, e a gente morria de medo de um dia o mundo acabar com uma bomba atômica, com bombas atômicas, não é verdade? Tinha filmes sobre isso, o tempo todo a gente tinha medo, União Soviética, Estados Unidos ali se estranhando. Então, com meus amigos de escola, ensino fundamental, íamos para a biblioteca no recreio, e estudar o quê? O Apocalipse. A gente queria saber como seria o futuro, o que ia acontecer com o mundo. E chegávamos a conclusões assim bem estranhas. Por exemplo, nós tínhamos concluído que a besta era um míssil nuclear. O poder está na cauda e na cabeça. A gente pensava, a cauda é o jato, né? E a cabeça é a ogiva. E eu falava para meus parentes isso. Falava para meus tios e primos, vamos nos preparar para o fim, porque a besta são os mísseis nucleares. E a besta lá que fala 666 é o Ronald Reagan. Tem um terceiro nome que eu sempre esqueço, mas sempre dá 666. Eu achava que era o Reagan. E meus parentes falavam, você tinha que ser padre mesmo, você sabe tudo de Bíblia. Eu não sabia, mas eu queria saber. Anos depois encontro um jovem que conhecia de Bíblia e que me oferece um estudo do Apocalipse, revelações do Apocalipse. Eu aceitei, mas muito preocupado, contrariado, com preconceito. Eu pensei assim, é o seguinte, você me entrega essas guias de estudo, eu faço em casa sozinho com a minha Bíblia Paulinas, católica. Se tiver de acordo, eu aceito. E assim começou.
Começaram 3 anos de luta, 3 anos de estudo, 3 anos de conflitos. Não é fácil você abandonar uma cosmovisão errada e abraçar outra, correta. Você admitir que estava errado. Mas é libertador perceber que há uma verdade absoluta que nos enche de esperança. E então, em dezembro de 91, eu fui batizado então lá na Igreja Central de Criciúma, em Santa Catarina. Foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida e da qual nunca me arrependi. Se eu estou falando agora para alguém que não é batizado aqui nesta igreja ou lá acompanhando essa transmissão, pensa sério nisso, viu? Estude a Bíblia, conheça o Apocalipse, tome a sua decisão, porque Jesus está voltando. Em breve Jesus voltará. Para mim foi libertador e eu recomendo a todos estudar a Bíblia e ser batizados. E abraçar o criacionismo e defender essa causa. Porque eu descobri que Jesus, que eu não era um acidente cósmico. Eu tinha sido criado com um propósito. E o fim, ele traz esperança, não medo, insegurança. Porque Deus vai recriar este planeta corrompido pelo pecado. Muito bem, feito esse preâmbulo, vamos dar uma passada geral agora no Apocalipse e ver quanto ele fala de criacionismo. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Não tem como não começar pelo capítulo 1, porque João, ele já diz em que dia ele teve a visão do Apocalipse. E é incrível, porque de alguma forma Deus quis chamar a atenção do profeta para o seu poder criador, para a sua grandiosidade, porque o sábado aponta para isso. O sábado da criação é o memorial, é o aniversário da terra, é o dia que nos faz recordar que há um Deus todo-poderoso, Criador do universo, e que vai recriar a terra. E Deus escolheu justamente, Apocalipse 1, verso 10, Deus escolheu justamente o sábado, o dia do Senhor, para dar a visão para João, a visão dos últimos dias. No dia do Senhor, diz João, ele teve então a sua visão. O dia do Senhor. O único dia do Senhor na Bíblia é o sábado, não tem outro. Eu acho muito interessante isso. Já começa o Apocalipse dizendo que foi naquele dia que João teve a sua visão, a visão que proveio de um Deus todo-poderoso, o Deus Criador. Avancemos agora para Apocalipse 3,14. Obviamente que eu não vou poder ler todos os textos, eu escolhi alguns por amostragem, para vocês perceberem como realmente essa mensagem atravessa o Apocalipse. 3,14, aqui já estamos na visão das 7 igrejas, certo? E o verso 14 está no contexto da visão da carta à igreja de Laodiceia, que é justamente a igreja do fim, a 7ª. Laós, povo de Ceia, o povo do juízo, é o povo que vive no fim da história mesmo. Uma igreja que infelizmente é morna, como diz aqui o texto, né? Precisa de um revamento, mas Deus ama essa igreja, Ele adverte essa igreja. E no verso 14, nós encontramos o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. No original grego, nós encontramos arquê, para o princípio, e criação é ktisis. A palavra arquê pode ter uma acepção ativa ou passiva. Ativa seria o iniciante da criação, e passiva, o início. Como o mesmo Apocalipse se refere a Deus o Pai e a Jesus como o alfa e o ômega, é intercambiável, tanto faz, porque a Trindade é eterna. Se Ele é o alfa, não pode ser alguma coisa criada, um ser criado. Então só pode ser a acepção ativa. Jesus é o iniciador da criação. Em outras palavras, esse texto diz que Jesus é o Criador. E curiosamente, é nesta igreja, é para esta igreja que Ele se identifica como Criador. Nas demais você vê que Ele se identifica de outras formas. Mas na última igreja, no último momento da história, Ele diz: não se esqueçam, eu sou o Criador. Porque é justamente nesse momento em que essa crença seria colocada em dúvida. O darwinismo desponta, o ateísmo ganha também algum terreno, teologias quase ateístas, porque descreem da palavra de Deus, começam a ganhar força. E aí Jesus diz: não se esqueçam, meus filhos, eu sou o Criador. Gênesis é o relato histórico, factual das origens. É para essa igreja que Ele se identifica como Criador. A mensagem é para nós.
Avancemos aqui. Quem é Jesus de fato na Bíblia? Eu vou passar isso aqui bem rapidamente porque eu creio que vocês já sabem muito bem disso, mas é muito importante saber. Primeiro, João 17,5: Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que eu tive contigo antes de haver mundo, antes de o mundo existir. Seria, como eu disse ontem, uma oração muito estranha para um ser humano fazer, um mero ser humano, afirmando que existia antes de o mundo existir. Mas Jesus orou assim, porque Ele é Deus. Outra passagem, Miqueias 5,2 revela que Jesus não só nasceria em Belém, como as suas origens são desde os dias eternos, portanto não tem origem na verdade, Ele sempre existiu. Uma profecia messiânica maravilhosa. Outra, Romanos 9,5, Paulo diz que geneticamente Jesus descende dos judeus, porém Ele é Deus bendito acima de todos. Paulo está dizendo assim, olha, não se esqueçam, vocês estão vendo aí um homem judeu, aparentemente igual aos demais, mas ele sempre foi e sempre será Deus. Outro texto interessante, Isaías 9,6, chama o menino que viria da mulher, de Maria, de Pai da eternidade, Deus forte. Como pode esse menino ser o Pai da eternidade? Então, ele não tem começo, né? Ele sempre existiu. Isso é eternidade. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Você percebe nessa passagem o Pai e o Filho? Ninguém viu o Pai em sua glória ainda, mas o Filho, que é o Deus unigênito, Deus que se fez homem, gerado de uma mulher, esse revela o Pai. Maravilhoso. O que mais? Tito 2,13, um texto que fala da volta de Jesus e também revela a divindade dele, aguardando a bendita esperança e o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que texto maravilhoso. Não só fala da volta de Cristo, como diz que Ele é Deus. É Deus quem está vindo nos buscar. Isaías 43, 10 e 11. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Quem está falando aqui? Yahvé. É Deus em Isaías falando. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Opa, se Jesus tivesse sido criado como alguns querem, esse texto seria confuso, concordam? Porque Deus, Yahvé, está dizendo, antes de mim não houve nenhum, e nem haverá depois, e além de mim não há Salvador. Mas espera lá, nós encontramos no Novo Testamento, Mateus 1,21, dizendo que Jesus seria o Salvador. E agora, como fica? Só tem um jeito de harmonizar esses textos, crendo que Jesus é Deus, que Jesus é Yahvé, que Jesus é o Senhor e que Jesus é o Salvador. Pronto. Se não é assim, a Bíblia se contradiz. E aí nós temos que descartá-la como contraditória, mas não é assim. Os textos estão em harmonia. João 20, 28, Tomé faz uma das mais lindas declarações de fé na Bíblia, contidas na Bíblia. Meu Senhor e meu Deus. Se Jesus não fosse Deus, deveria repreender na hora Tomé. Não faça isso, filho. Como o anjo Gabriel fez no Apocalipse, né, para João. Levanta, eu também sou um servo. Jesus aceita a adoração. Por quê? Porque Ele é Deus. Salmo 23, eu sou o bom pastor. Salmo 23 diz que o Senhor Yahvé é o bom pastor. Mas Jesus vem e diz, eu sou o bom pastor. E agora, quem é o bom pastor? É Yahvé do Antigo Testamento ou é Jesus do Novo Testamento? Tanto faz. Jesus é o bom pastor, Jesus é Deus. João 8, 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quando Jesus dizia eu sou, os judeus queriam matá-lo, apedrejaram por blasfêmia, e seria se ele fosse um ser humano, porque o eu sou, ego eimi no hebraico, ele remete ao Antigo Testamento, quando Deus se identifica como Anihu em hebraico, que é eu sou. Quando Deus diz para Moisés, diga ao povo que o eu sou o envia, é a mesma expressão. Então quando Jesus se diz eu sou, eles entenderam muito bem os judeus. Que isso? Quem é esse homem que usa uma expressão que é própria para Deus, o Criador? É Ele mesmo, o Criador em carne humana, o Deus encarnado. É esse o Deus do Apocalipse, o Alfa e o Ômega.
Filipenses 3, 6 e 7, ele se esvaziou. Somente quem pode se esvaziar? Quem está cheio de alguma coisa? Eu não poderia me esvaziar de uma divindade que eu não tenho, mas ele pôde, porque ele era pleno, o Deus pleno. Ele se esvazia de sua divindade, se torna ser humano para morrer por nós os pecadores. Esse texto é maravilhoso, Filipenses. Eclesiastes 12, 7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito, ruach, o fôlego, volte a Deus, Elohim, que o deu. Ok, Salomão explica muito bem que quando nós morremos, o nosso fôlego volta para Deus, Elohim, que é a mesma expressão usada em Gênesis 2 para o Deus Criador. Mas como fica Atos 5,59, quando Estevão, sendo apedrejado, diz: Senhor Jesus, recebe o meu ruach, pneuma, recebe o meu fôlego. Ora, o nosso fôlego volta para Elohim ou para Jesus? Estevão estava blasfemando? Não, porque Jesus é Elohim, porque Jesus é Yahvé, porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo são Elohim, são o Criador do universo. Está claro isso para vocês? Qualquer coisa diferente disso é uma distorção, uma heresia. Se Jesus foi criado, não pode ser o alfa e o ômega, teria que ser o beta, ou coisa parecida, né? O delta, mas é o alfa, é o A e o Z. Ellen White só confirma tudo isso. Review and Herald, 5 de abril de 1906, ela escreveu: Cristo era Deus em essência, e no sentido mais elevado, ele era um com Deus, o Pai, desde a eternidade. Está claro isso? Desejar as nações, 530, ela diz mais: em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Amém? Mesmo que morramos, nossa vida está nas mãos do Deus eterno, que vai nos ressuscitar. E se a vida dele não é derivada, não é emprestada, não pode ter sido criado, como alguns hereges têm sustentado hoje em dia. Jesus começou em algum momento da eternidade. Isso é conversa, não pode nem ser eternidade, ele teria tempo então datado. Ele é eterno, tanto quanto o Pai e o Espírito. É assim que cremos. João 1, 1 a 3, o discípulo mais íntimo de Jesus, testemunha ocular de primeira grandeza, diz: no princípio era o verbo, logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Se ele fosse criado, não teria feito todas as coisas, concordam? Ele era Deus. Quem diz isso? João, que tocou, que abraçou, comeu e conviveu com Jesus. Eu vou acreditar num herege? Vou acreditar numa pessoa que nunca teve contato com Jesus? Ou vou acreditar em João? Eu fico com João. Ele conviveu e teve todas as evidências necessárias para declarar pela fé e inspirado pelo Espírito Santo que Jesus é o Criador e é Deus pleno. Esse texto de João, a abertura do Evangelho, remete a Gênesis 1, você percebe? No princípio era o verbo, Gênesis, no princípio criou Deus, é o verbo. João fez de propósito, inspirado por Deus, uma ponte, uma intertextualidade com Gênesis 1. Então Gênesis 1 é um capítulo literal? Claro. É histórico? Não tem como ser diferente. E lá nós aprendemos coisas preciosas, como por exemplo, o sábado é o memorial da criação. Foi dado para Adão e Eva. O próprio Deus pausou nesse dia, Shabat. O próprio Deus abençoou e santificou o sábado. Lá aprendemos que o casamento normativo, sim. Hoje as pessoas têm medo e raiva de normas. Sinto muito, mas as normas existem na palavra e existem por amor à humanidade. O casamento normativo, segundo a Bíblia, é uma relação heteromonogâmica. Mas isso está lá no Gênesis. Mas peraí, Jesus ratificou isso também, quando disse no Evangelho: nunca lestes que Deus uniu homem e mulher para que eles se tornassem uma só carne e pudessem também dar origem a outras pessoas? Só assim que a vida pode prosseguir. Então encontramos o conceito de casamento bíblico ali no Gênesis 1, de saúde. A dieta que Deus estabeleceu para a humanidade está ali, claramente colocada. E também o conceito de mortalidade pós-pecado.
Não somos imortais, isso é conversa satânica. O conceito de mortalidade está muito claro ali no Apocalipse, em Gênesis e também no Apocalipse, para que nós entendamos que sem Jesus não somos nada, somos pó. Mas com Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, nós temos a vida eterna. Essas verdades fundamentais estão em Gênesis 1, 2 e 3. Se aceitarmos essa conversa satânica de que isso aí é alegórico, é mitológico, a teologia bíblica é destruída, despenca. Se abraçarmos o evolucionismo teísta, ou essas teologias identitárias que negam a inspiração da Bíblia e a historicidade do Gênesis em seus primeiros capítulos, toda a teologia bíblica é derrubada. A crença no Redentor, a crença na volta de Jesus, na recriação, na árvore da vida, tudo isso passa a ser também lenda. O diabo sabe o que faz. Não precisa destruir a Bíblia, porque tentou fazer isso no passado e não conseguiu. Basta ele trazer descrença sobre o começo da Bíblia. E aí o fim dela também perde o sentido. Avancemos aqui, eu tenho poucos minutos para falar de muita coisa ainda. Eu vou tentar. Eu falo rápido, talvez eu consiga compensar. Eu vou apertar o botão 2 vezes lá no WhatsApp. Apocalipse 14, 6 a 12 é outro texto, esse sim. E aqui eu precisaria de mais, não sei quanto tempo, para explorar em detalhes esse capítulo. Porque está no âmago do Apocalipse. No quiasma do Apocalipse, o núcleo está em 12, 13 e 14. E no 14 encontramos a mensagem final que o povo de Deus, o remanescente, tem que pregar ao mundo. Se está no miolo é porque é muito importante. E começa dizendo assim, vamos lá para Apocalipse 14. 14, 6 a 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, nunca mudou, a revelação da salvação, da graça, e essa mensagem começa com a graça. Não adianta falar de juízo, de sábado, de nada mais, se você primeiro não falar que Jesus salva, que a graça está disponível. É a primeira coisa que temos que pregar, porque está aqui, evangelho eterno, para pregar aos que habitam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temam a Deus, respeito. A lição da semana tratou disso também. Temam a Deus, deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo. Graça e juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui nós encontramos duas intertextualidades, referências textuais à criação e o sábado e ao dilúvio, as fontes das águas. Perceberam aí? João pega emprestado muitos conceitos e textos do Antigo Testamento, porque ele quer chamar atenção para aquilo. Então já vimos sábado aqui, já vimos graça, salvação, sábado, agora dilúvio. O que mais será que aparece aqui? Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia. Babilônia não existia mais, mas aqui ele toma como símbolo, Babilu, lembra? Porta dos deuses, ou então Balau, que significa confusão, Torre de Babel. Temos aqui uma referência, uma intertextualidade com a Torre de Babel, interessante isso. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição, significa doutrinas, ideologias adulteradas. Seguiu-se a estes um terceiro anjo, dizendo com forte voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão. A marca da besta, você sabe o que é isso? A oposição ao selo de Deus. O selo de Deus é o sábado, então o antisselo só pode ser um dia da semana espúrio, que não tem essa característica de selo de Deus, de memorial da criação. O único só pode ser o domingo, na testa ou na mão. Também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Outra intertextualidade, leva para onde? Exato, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. E aí diz que, no verso 12, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse é o povo que está proclamando essa mensagem. Se eu tivesse tempo e não tenho mais, eu analisaria com vocês essas intertextualidades. Eu quero deixar aqui um convite. Lá no meu canal no YouTube, Michelson Borges, eu tenho uma palestra com o título A Mensagem Mais Importante. Eu analiso em detalhes as 3 mensagens angélicas. Ellen White diz que essa é a mensagem mais importante que temos que dar ao mundo neste momento, porque não há outros dando essa mensagem. Temos muito o que fazer, muitas frentes de ação, mas não podemos esquecer dessa mensagem.
O mundo precisa ser advertido. O mundo precisa saber. Eu quero no final aqui fazer uma... Olha como eu me empolguei, tanta coisa que eu tinha trazido. Achei que eu tinha uma semana de oração aqui com vocês. Eu vou mostrar aqui. Quando você lê o livro Patriarcas e Profetas, e a tarefa de casa para vocês é essa agora. Patriarcas e Profetas, leia os capítulos Dilúvio, Torre de Babel, Sodoma e Gomorra. Você vai perceber coincidências impressionantes nesses 3 capítulos. Por exemplo, eles falam sobre transgressão da lei, injustiça social, havia, poligamia e desejos sexuais pecaminosos, desrespeito ao casamento bíblico, negação da existência de Deus, rebelião contra Deus, idolatria e orgulho, desvio dos ensinos bíblicos, riqueza e divertimentos, satisfação sensual, banquetes e bebedice, desprezo à revelação, apostasia e sensualismo. Te parece algum mundo que você conhece? E sabe o que mais eu percebi nesses capítulos? O pessoal da Torre de Babel tinha o dilúvio como advertência. O pessoal de Sodoma e Gomorra tinha a Torre de Babel e o dilúvio como advertência. De novo a mensagem é de salvação e juízo para o mundo. Nós temos o que como advertência? Tudo o que passou. Sodoma e Gomorra, Torre de Babel, dilúvio. Vamos de novo fazer ouvidos moucos, como diziam antigamente, tapar os ouvidos para a advertência de Deus. Vamos de novo querer domesticar o pecado, deixar de entender que Deus ama o pecador, mas Ele não tolera o pecado porque o pecado machuca, porque o pecado destrói e porque o pecado começou o conflito. Por isso estamos aqui. Vamos ouvir a voz de Deus mais uma vez gritando para o mundo que precisamos aceitar essa verdade. Contrastes que eu percebi também nessas leituras, estudando a fundo as 3 mensagens: há graça, mas também há fogo e enxofre. Há evangelho, mas também há o vinho prostituído. Há adoração a Deus e adoração à besta. Há sábado e há domingo. De que lado vamos estar? Qual a nossa posição nesse conflito? O Apocalipse termina com essa tônica aqui, ó. Capítulo 1, capítulo 3, capítulo 14 falam da criação, do Criador. E o 21, 22 também falam da recriação. É a cereja do bolo. Gênesis 1 a 3 fala do que perdemos. Apocalipse 21, 22 fala do que nós teremos de volta. Nós perdemos a árvore da vida, nós perdemos a vida eterna, nós perdemos o muro e as pedras preciosas, nós perdemos Deus que face a face conversava com seus filhos, mas teremos tudo isso de volta. Amém? Nós teremos a vida eterna de volta, por Jesus. Nós teremos uma cidade com muros e pedras preciosas, como havia no Éden, teremos de volta. E mais do que tudo isso, Apocalipse diz que nós veremos o nosso Deus face a face. A grande recompensa para os salvos é um dia estar na presença do Criador, abraçá-lo e conviver para sempre pertinho dele. Pertinho dele, porque a capital do universo vai ser na terra, porque o trono dele estará aqui na terra. Nós estamos humilhados pelo pecado há mais de cerca de 6.000 anos, humilhados, mas um dia seremos honrados, vindicados com a presença de Deus aqui. Este planetinha será o centro do universo. E eu encerro lendo o último parágrafo desse livro maravilhoso que eu recomendo para vocês. Ele mudou a minha vida, O Grande Conflito. Já estou aqui com a minha nova edição, a capa nova, texto atualizado, está muito bom. E aqui no último parágrafo diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmoniosa felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor.
Louvado seja Deus. Essa é a nossa esperança. Não a perca por nada neste mundo.